Olha, gente, agora vamos para a nossa entrevista do dia. Hoje a gente vai falar sobre a saúde do coração e das veias, artérias, ou seja, dos canais que fazem a conexão vital do sangue para o coração e também para o resto do corpo. As doenças que atingem esse sistema são as chamadas doenças cardiovasculares. Entre as mais conhecidas estão o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca, as arritmias. E você sabia que essas são as doenças que mais matam no Brasil? Estão no topo, gente. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa morre a cada 90 segundos no país. Só de internações por infarto, por exemplo, aqui no estado, a gente teve aí mais de 1.700 internações até junho. Agora, o que está por trás de tantos casos? Quais são os hábitos do nosso dia a dia que aumentam as chances de desenvolver uma doença cardiovascular? Como é que a gente pode identificar os sinais e agir rápido para evitar um quadro mais grave? Bora falar sobre esse assunto especial, então? Aqui com a nossa convidada, Alessandra Cardoso, cardiologista do Hospital Santa Rita. Alessandra, muito obrigada pela presença, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e bom dia. Muito bom dia. Já vamos começar então partindo do mesmo ponto aqui. Vamos falar sobre doenças cardiovasculares. A gente citou ali umas mais conhecidas, né? Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando do que exatamente? De qual região que atinge? Então, as doenças cardiovasculares são as doenças ligadas ao coração e todos os vasos sanguíneos, vamos dizer assim, as artérias que irrigam todo o nosso corpo. Então, dentro das doenças cardiovasculares, tanto que você fala do AVC, né? E é no cérebro. É por quê? Por entupimento das artérias que irrigam o nosso cérebro. E isso tudo está condicionado à nossa, aos nossos hábitos de vida, à nossa genética, né? Ao que a gente faz no nosso dia a dia. Entendi. E aí, então, existem doenças que estão associadas, né, a uma prevalência, não é, de desenvolver doenças cardiovasculares. Quais seriam elas? Isso. O que acontece? A principal coisa, nós temos a genética, que é um fator que a gente não consegue mudar. Você nasce com aquele gene propenso a ter aquela doença. Mas existem fatores de risco que nós conseguimos mudar. A pressão alta, através do controle. Os maus hábitos de vida, ou seja, fumar, beber, sedentarismo, obesidade. Então, são fatores, o diabetes, que a gente vai ter que controlar. Então, são fatores que nós podemos mudar e, com isso, mudar a saúde do nosso coração e evitar que a gente tenha essas doenças cardiovasculares. A senhora já até adiantou, a doutora adiantou a receita aí, porque no final a gente sempre fala de doenças diversas, mas sempre tem aquela receitinha clássica, né? Que a gente até vai deixar assim para o final assim, esse recado de dizer como então evitar. Mas então, doutora, só para a gente entender, então fatores hereditários também estão associados, né? Sim, claro, com certeza. E é muito importante, sempre que a gente tem um parente, pai, mãe, tios, avós, que tiveram algum evento cardiovascular, nós temos que ter maior atenção ao nosso coração, à nossa saúde. Perfeito. E essas doenças, elas dão sinais, né? Manifestam sinais, não é isso? Quando a gente fala, por exemplo, que está no topo assim, de doença cardiovascular, o infarto, por exemplo. Isso, o infarto. O infarto, sim, ele dá sinais. Normalmente o paciente, ele tem o clássico do infarto, vamos dizer assim, é dor no peito, uma dor em opressão, que irradia para o ombro, pode irradiar para o dorso ou para a mandíbula. Isso é o quadro clássico, né? Mas existem muitas coisas que a gente chama de equivalente isquêmico, principalmente mulheres, pacientes diabéticos, que não costumam sentir essa dor clássica. Eles têm o quê? O que a gente chama de equivalente isquêmico. Ele ele pode ter uma sudorese fria, um cansaço, uma falta de ar, e isso tem que chamar a nossa atenção. A gente tem que estar sempre atento aos sinais que o nosso corpo nos dá. Então, por exemplo, se eu fazia uma atividade e não sentia nada, e eu começo a fazer aquela mesma atividade e começo a sentir que eu estou ficando mais cansada, para falar, a minha fala fica entrecortada, é um alerta. Vamos olhar como está a saúde do seu coração.
Doutor, inclusive, vamos conhecer um exemplo real agora, porque a gente já introduziu a questão dos sinais, né? Vamos falar então, aqui a gente tem um caso aqui, a gente vai conhecer o Roberto, tá? O Roberto Passos, ele é um autônomo de 60 anos que sofreu um infarto há 40 dias durante uma caminhada, doutor, olha o risco, né? Ele conta que sentiu dor no peito e dormência nos braços 20 dias antes, mas ele ignorou, não deu tanta atenção. Vamos ver então o susto que ele passou, como é que estão as coisas agora com ele? Roda aí. Fui fazer minha caminhada habitual que eu sempre faço todos os dias. Eu ando e caminho entre em torno de 10, 12 quilômetros e me deu uma dor no peito terrível que eu tive de voltar para casa correndo. Liguei para minha esposa avisando, estou passando mal, estou indo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, não saí mais. Foi constatado o infarto, entendeu? Mas aí eu fui ver que era um histórico até familiar. Meu pai morreu, problema de coração, minha mãe também teve problema de coração. O histórico familiar da minha família, meus 3 irmãos já botaram stent. Enfim, aí eu tive de fazer o cateterismo, né, a angioplastia. Aí botei um stent, que era a veia principal que estava entupida 90%. Ainda fiquei com 2 veias que estão 60% entupidas. Mas como 60% eles não botam stent, só botaram lá de 90%. Aí agora eu faço o tratamento, acompanhamento médico e estou tomando remédio todos os dias agora. Aí o remédio agora é para vida toda, entendeu? Mas isso foi o que aconteceu comigo. Então vamos se cuidar, porque olha que eu me cuido, hein? Alimentação regrada, álcool, tomo chopinho, mas bem leve, enfim, tem que se cuidar, porque eu não esperava isso e me pegou de jeito. Mas vida que segue, estou normal, graças a Deus, estou bem agora, estou sendo acompanhado e minha vida está normal agora, já voltei a caminhar, enfim, vida que segue, ok? Um abraço a todos. É isso, muita saúde para o Roberto, queria até agradecer o vídeo do Roberto que é pai da nossa querida e eterna chefe de reportagem aqui, Tainá Passos. Obrigada, tá, Roberto, pelo seu relato. Que bom que agora você tá melhor. Mas a história do Roberto, né, doutora, dá pra gente explorar vários pontos. Dá. Eu queria começar pelo finalzinho ali, que ele falou, tenho hábitos de vida até saudáveis, tento me controlar ali na cervejinha, no churrasco. 90% da veia entupida, doutora. Como é que é possível chegar assim? É possível. É possível porque ele tem um fator hereditário, certo? E aí vai minha pergunta, quando foi a última vez que ele foi ao cardiologista? Ele fazia exames de rotina? Ele estava com check-up em dia? Então, não é porque eu faço atividade física que eu sou saudável e eu não vou ter problema cardíaco. Eu tenho que fazer atividade física, é importante, é muito importante, tanto na longevidade, na qualidade de vida, mas ela tem que ser feita com segurança. E essa segurança, como é que eu vou ter essa segurança? É indo ao cardiologista, fazendo os exames e aí sim, podendo fazer a minha atividade física com segurança. Mas o mais importante, mesmo eu fui ao cardiologista, fiz meus exames, tá tudo ok, estou fazendo minha caminhada. Senti dor? Para, não retorna, volta ao seu cardiologista, mas se a dor é de forte intensidade como foi a dele, o correto seria ir a um pronto-socorro e não, tá tudo bem, entendeu? Então, a gente tem que fazer atividade física sim, mas com segurança, sempre, em qualquer idade. Vou fazer atividade física? Primeiro eu passo no cardiologista para ver como está a saúde do meu coração, o que eu posso fazer, como eu devo começar, para que eu possa curtir essa atividade física com segurança, com prazer, né? Com a minha consciência tranquila. Claro, e a gente viu que ele falou alguns procedimentos ali que ele teve que fazer. Isso. O stent, como é que é em cada caso, Isso. assim? Então, quando o paciente chega no pronto-socorro, por exemplo, nós lá no Hospital Santa Rita, nós temos um protocolo de dor torácica. Então, por exemplo, no caso dele, se ele chegasse lá no hospital, ele apertaria um botãozinho, que a gente tem um totem, dor torácica. Imediatamente é startado um protocolo. Por quê? Porque a gente fala que músculo é tempo e tempo é vida. Então, ou seja, se eu perco esse tempo, eu perco o músculo e eu vou perder minha qualidade de vida e posso até perder minha vida. Então, isso é muito importante, porque o músculo ele é irrigado pela artéria. Então, se ela está comprometida, o fluxo sanguíneo diminui naquele músculo e isso vai ter sofrimento. Pode levar à insuficiência cardíaca e até a morte. Então, quando ele chega, é startado isso. É feito imediatamente, é levado para emergência, é feito um eletro e o médico visualiza esse paciente, examina esse paciente imediatamente.
Sinalizado que é um caso grave, que é um caso de um infarto ou de uma angina de alto risco, esse paciente é encaminhado a uma sala de hemodinâmica, que é onde se faz o procedimento de cateterismo cardíaco, que se introduz um catéter através de uma artéria. Hoje a gente faz muito pelo braço, antigamente era só pela perna, e esse catéter vai até o coração, através da aorta. Chega lá, ele injeta contraste e desenha todas as nossas artérias. E aí o médico visualiza aonde há obstrução. Sendo obstrução, é tratável ou com cirurgia, ou com stent, ou tratamento clínico. Depende da anatomia do paciente, da quantidade de lesões e do grau de obstrução dessas lesões. No caso do Roberto estava bem grave, né, gente? Sim. Poderia, né, ter... Dependendo da artéria, pode levar à morte súbita. Infelizmente, às vezes o infarto, ele vai dando pequenos sinais e a gente não se atenta a isso. E às vezes, o primeiro sintoma, infelizmente, é a morte súbita. Nossa. Então, por isso a gente tem que estar muito atento e perguntar o que eu tenho feito pela saúde do meu coração. Eu estou ouvindo os sinais do meu corpo, eu estou fazendo as coisas de acordo com o que eu devo. Hoje a nossa vida é muito atribulada, o estresse é muito grande, os hábitos de vida são muito diferentes de antigamente, né? E hoje a gente tem tanta coisa moderna, a gente possui tantas formas de a gente diagnosticar e tratar isso o mais precocemente possível, evitando maiores complicações. Então, o importante é sempre procurar o seu cardiologista. E, doutora, a doutora falou sobre hábitos de vida que hoje a gente pode ter melhor, né? Uma qualidade, longevidade de vida, mas também tem fatores da nossa época que também prejudicam ainda mais, né? Alimentos ultraprocessados, esse nosso estilo de vida, a própria poluição, tudo isso tem interferência. Hoje, quanto tempo a gente passa sentado atrás de um computador? Né? Antigamente a gente não tinha isso no carro, no trânsito, não é? Antigamente as pessoas andavam mais a pé ou de bicicleta. Hoje não, hoje tudo é mais conforto, né? Então você tem o carro, o ônibus para te locomover. Então hoje a gente exercita muito menos no nosso dia a dia, nas coisas habituais do dia a dia. A alimentação às vezes tem que ser fast food, mais rápido, porque eu tenho pressa, porque o meu tempo é curto, né? E aí eu estou cansada, eu chego em casa cansada do trabalho, as distâncias são maiores, aí você quer o quê? Deitar e dormir. Você não quer fazer uma atividade física. Então, esses são os problemas. E uma coisa que eu queria alertar também é sobre a qualidade do sono. Porque às vezes as pessoas acham que não tem importância. Então, assim, se você tem um familiar que ele ronca, ou que ele faz umas pausas durante do barulhinho que ele faz ao dormir, que ele faz umas pausas, procure um médico para fazer uma polissonografia, que é um estudo do sono. Porque se existem pacientes que apresentam apneia do sono, ou seja, durante o sono, a saturação de oxigênio do sangue ela baixa. E isso pode ser um fator de risco, tanto para AVC, quanto para infarto e arritmias cardíacas. Tá aí, doutora Alessandra Cardoso, trazendo dicas valiosíssimas pra gente, que no final, né, doutora, não tem receita fácil, é o de todo dia que tem que funcionar, é a alimentação, é o sono, é a atividade física, é a regra de ouro que a gente sempre fala, né, doutora? É difícil, mas vale a pena. Vale a pena, até porque é bem determinante, né, essa doença, assim, é que mais mata. A vida é boa, e a gente tem que viver bem, com o coração em dia. Doutora, muito obrigada pela presença, viu? Júlia, eu que agradeço, né, por ter essa oportunidade de vir aqui falar em nome do Hospital Santa Rita. Até próximos encontros, então. Se Deus quiser. Um ótimo dia, viu? Obrigada para você também.